Quem é Sabrina Bittencourt? Vamos falar um pouquinho dela? Vamos começar então com uma das primeiras notícias que atingiram uma repercussão nacional, que foi quando ela teve aquele transtorno dissociativo. Vamos dar uma analisada? Vamos lá? Então começamos aqui com a reportagem do Fantástico. Acho interessante que vocês assistam a todo o vídeo. E o que ocorreu com Sabrina Bittencourt? Ela teve um dia que ela acordou, de repente ela acordou e não se lembrava de mais nada que se referisse aos 11 anos anteriores que ela tinha vivido. Isso foi em 2013, mais ou menos no final de 2013, e ela havia perdido a memória até o ano 2001. E ela acorda e não se lembra do filho de 12 anos de idade, que é o filho mais velho dela, o Gabriel, não se lembra dos 2 filhos mais novos, e as crianças choram pela falta dela, choram porque a mãe acordou e não reconhece aquelas crianças pequenas como filhos, não reconhece aquele filho que já está com 12 anos, só se lembra do filho com 1 ano de idade. E ela também diz o quê? Ela diz assim, que o marido, que ele teve que fazer eu me apaixonar por ele de novo, porque eu não aceitava ele de forma alguma. E a maneira como a reportagem do Fantástico começa, com a maneira como o locutor já anuncia a matéria, eu acho que já é muito complicada, porque já existe aí, vocês podem observar, uma espetacularização de um transtorno dissociativo. E eu acho que a espetacularização do transtorno dissociativo não é coisa boa. Ele já começa falando que é muito incrível o que aconteceu com ela. Então nós que trabalhamos com saúde mental, que temos algum contato com o que é algo da ordem dos transtornos dissociativos e conversivos, sabemos que espetacularizar, fazer uma reportagem num programa de grande audiência, retratando que aquilo foi incrível, não vai ser bom para a pessoa que está padecendo de tal transtorno. E agora a gente vai contar a incrível história da Sabrina. Ela tem marido, 3 filhos, mas um dia acordou e não reconhecia mais a própria família, nem a casa, nem os amigos. Já pensou? A Sabrina tinha esquecido seus últimos 11 anos de vida e teve que empreender uma jornada emocionante de volta. A empreendedora, responsável por projetos sociais no mundo todo, mãe de 3 filhos, passou mal em casa e foi dormir. Quando acordou, ela já não estava, já não era Sabrina. Ela já tinha ido embora, a Sabrina que tinha voltado era uma Sabrina completamente diferente, a pessoa que eu conhecia. Eu já não sabia onde eu estava, quem era ele, as crianças, a casa, nada. Foi em julho de 2013. Vamos começar o dia que você perdeu a memória. Como é que foi esse dia? O que aconteceu? Então, eu não sei o que aconteceu, você tem que perguntar pra ele. O espanhol Rafael é o segundo marido da Sabrina. E até que ele viu. Entrar e ela querendo sair. Mãe, para, mãe, aqui na minha casa, mãe. As crianças tentavam subir acima dela, brincar com ela, e ela ficava assim, como falando, peraí, que eu não conheço vocês, e eles, mamãe. E o pior era você ver aquelas criancinhas assim, buscando, a mãe. Tentando uma resposta, Sabrina e a mãe dela passaram pela emergência de mais 3 hospitais. Um deles foi o Hospital das Clínicas de São Paulo. Os exames neurológicos não revelaram nenhum problema físico. No prontuário, o diagnóstico foi transtorno dissociativo de memória. Sabrina foi orientada a tomar remédios e a procurar um psiquiatra. E ouviu de uma amiga as palavras que a fizeram tentar de vez retomar a própria história. Você já decidiu ter essas crianças. Eles estão vivendo o luto de uma mãe viva. Eles sabem que você não lembra deles. Eles precisam de você. Eu acho que na mesma noite eu liguei pro Rafa e falei, fica tranquilo que eu vou voltar. Foi aí que começou o trabalho pesado. Percebi que a minha memória voltava quando sentia determinados cheiros ou escutava algumas coisas. Uma tentativa de resgatar as memórias, a família da Sabrina organizou um encontro como esse aqui, com amigos de várias épocas, da infância, da adolescência, amigos do trabalho, amigos que ela tinha conhecido recentemente. E aí eles foram contando histórias da vida dela para ela. A ideia era que, misturados as histórias mais antigas, vivas na memória da Sabrina, os 11 anos perdidos voltassem à tona. Sabrina tapou os olhos e abriu bem o olfato e a audição. Então,
Pouco a pouco eles foram se apresentando para mim, eu segurava nas mãos deles e falava: quem sou eu para você? Pintura, amiga. E aí eu falei para ela: deixa eu te cheirar. Eu posso cheirar você? Você tem? Sim. Você tá. Este homem, ele teve uma missão que não é pra qualquer um, é coisa de cinema. É. Ele teve que fazer você se apaixonar por ele de novo. De novo, porque eu não aceitava ele de forma alguma. Rafa, como é que você conseguiu isso? Foi bem fácil, ela é o amor da minha vida, então com muito amor a gente conseguiu. Então, como vocês podem ver pela reportagem, o principal problema aí foi a espetacularização de um transtorno que não se encontra nenhum tipo de correlato fisiológico. E esse transtorno, ele apresenta sintomas que lembram um pouco sintomas de loucura clássica, das psicoses. São sintomas extremos. Você tem paralisias, você tem cegueira, surdez, vários sintomas que são, em tese, extremos, a perda da memória de 11 anos e que, de alguma forma, são sintomas que surgem com frequência em casos de lesões sérias e em caso de loucura clássica de psicose. Contudo, uma questão que sempre surge em relação a esse tipo de transtorno, porque apesar de os sintomas serem aparentemente extremos, você não tem, né, no caso desses transtornos, não tem um risco alto e heterolesivo muito intenso. Então, as pessoas que apresentam transtorno dissociativo, elas não se ferem gravemente, elas não provocam nenhum tipo de dano grave a si ou aos outros. É muito comum que pessoas com transtorno dissociativo não se descuidem de higiene, de aparência, e que são muitas vezes muito sedutoras. Então isso é característico de muitos transtornos dissociativos e compulsivos. Até eu me lembro de alguns professores, de um professor em especial que falava da diferença entre um desmaio de um psicótico, uma loucura clássica, e de um desmaio de alguém que está com um transtorno dissociativo compulsivo, que há um século tinha outra denominação, era classificado como histeria, tinha o termo que se tornou pejorativo e foi abandonado, para ter essa terminologia mais recente, que é de dissociação e conversão. Mas se você pega um psicótico desmaiando, por exemplo, ele cai e arrebenta a cabeça no chão muitas vezes. As lesões e os danos são muito mais frequentes e a possibilidade de que isso ocorra é muito maior, porque o juízo de realidade está muito mais comprometido. Contudo, quando alguém com distúrbio dissociativo ou conversivo cai ao chão, não cai simplesmente, vai aos poucos abaixando, sentando e se deitando. Então você não tem alguém que se machuca muito seriamente durante as crises, você tem as pessoas que mantêm higiene, se mantêm lindas e perfumadas. E isso faz com que muitos profissionais da área e pesquisadores, fez também com que muitos se questionassem sobre a legitimidade desse tipo de sintomas. Essas pessoas estariam, por exemplo, fingindo ou não. Eu penso que esse tipo de questão é legítima. É legítima porque você está ali se deparando com uma situação onde muitas pessoas estão sendo mobilizadas, a família está sofrendo, filhos sofrendo, muitas pessoas mobilizadas, muitos profissionais mobilizados, diante de alguém que alega que está tendo algum tipo de sintoma muito grave e que não se consegue encontrar qualquer tipo de correlato fisiológico ou qualquer tipo, como eu já mencionei, qualquer tipo de dano muito sério, qualquer tipo de risco para si e para os outros que seja muito sério. Essas pessoas não costumam matar outras pessoas, não costumam morrer, não costumam se ferir gravemente. E então essa questão eu acho que nunca foi respondida durante toda a história da psiquiatria e da psicopatologia, porque é impossível saber o que uma pessoa está de fato sentindo ou do que ela de fato tem consciência. Por enquanto eu creio que isso ainda é impossível, ainda parece que não temos recursos para responder isso de uma forma mais consistente. Então, como não é possível responder a esse tipo de pergunta, eu acho que o mais correto é se adotar os procedimentos, minimamente os procedimentos padrão de uma assistência e de uma assistência mínima, de uma psicoterapia, por exemplo, uma assistência psicossocial, que seria o quê? Seria a escuta empática, a comunicação não violenta e o reforçamento diferencial.
Então, essa pessoa deve ser escutada, essa pessoa deve ser tratada com dignidade, com empatia e da forma menos punitiva possível, para ela poder se sentir à vontade durante o tratamento, para poder expressar tudo que tem que ser expressado, para podermos de alguma forma irmos descobrindo as causas dessa situação e podermos irmos produzindo as intervenções necessárias para que a pessoa se recupere. No caso, quando eu falo de causas, eu não adoto o que vocês puderam ver pela reportagem do Fantástico, a perspectiva de que a pessoa está agindo assim em função de algum trauma lá da infância ou algo parecido. Eu acho muito remoto, acho muito complicado se trabalhar dessa maneira, porque você está trazendo algo de muito longe para dizer que é uma causa de alguma coisa que rompeu de repente, que tem uma localização às vezes muito específica. Então eu acho melhor se trabalhar sobre determinações mais próximas, mais imediatas, acerca, por exemplo, de como a pessoa está vivendo a vida dela, de como está a qualidade de vida, de como estão os relacionamentos, as interações dessa pessoa. Se as relações com a família estão boas, se os relacionamentos afetivos, sensuais, românticos estão a contento. No caso, no CAPS, nós já tivemos alguns casos, e um dos casos dizia muito respeito a estresse no trabalho, a assédio no ambiente de trabalho, e quando isso foi resolvido, quando isso tomou uma solução, ficou muito mais fácil da pessoa se recuperar e conseguir, de alguma forma, retornar minimamente às suas atividades cotidianas, e também, no caso, a remissão de sintomas. Pelo que eu vi do caso da Sabrina Bittencourt nessa reportagem do Fantástico, e depois a outros vídeos que assisti também, eu sinto que havia alguma questão, principalmente ali no casamento, porque para mim é muito simbólico, muito significativo a frase dela, quando ela diz que o marido teria de reconquistá-la. Então eu acho que tem aí um papel, talvez também estresse relacionado ao trabalho ou algo parecido. Mas o que o Fantástico fez definitivamente não foi algo bom. Eu acho que uma pessoa que está numa situação dessa, o comportamento dela fazendo o que faz, tendo os sintomas que exibe, não deve ser de forma alguma gratificado. Então o que faltou aí foi, no caso, o reforçamento diferencial, a gratificação diferencial. Ela foi tratada com muito carinho, com dignidade, porém a publicização eu acho que funcionou como uma gratificação, e essa gratificação ela não colabora para que haja uma recuperação significativa, para que a pessoa não incorra novamente no futuro com sintomas parecidos ou algo similar. Transformar um transtorno como esse, que muito possivelmente depende de variáveis contextuais, ambientais, da interação com outras pessoas, que está possivelmente muito relacionado às gratificações que a pessoa recebe no dia a dia e como as pessoas estão se relacionando com ela, na minha compreensão, é gratificar a permanência dos sintomas ou a permanência de um padrão de relação com outras pessoas, que pode até mesmo incorrer num padrão manipulativo em alguns casos. E depois temos a segunda parte dessa história, que é a Sabrina Bittencourt como ativista social e o trabalho dela agora na tentativa e na ajuda para desmascaramento de Prem-Baba e de João de Deus. É importante ressaltar que ela não foi a pessoa que desmascarou o Prem-Baba ou João de Deus. Não foi exatamente assim. O desmascaramento de Prem-Baba começa dentro lá da instituição, da organização que ele liderava, em julho, mais ou menos em julho, no meados do ano passado, 2018, juntamente com os próprios componentes, as próprias pessoas que faziam parte da seita dele. Em uma reunião, elas começam a questioná-lo sobre uma série de procedimentos que ele vinha adotando, uma série de comportamentos que ele vinha tendo, que elas não estavam nada felizes com aquilo, e a partir dessa reunião é que ele começa a ser desmascarado. Então não foi ela quem desmascarou o Prem-Baba. Ela pode ter ajudado porque ela fez um anúncio nas redes sociais, onde ela tinha muitos seguidores, pedindo para que pessoas que tinham sido abusadas tanto pelo Prem-Baba quanto pelo João de Deus, que entrassem em contato com ela para dar seu testemunho. Então ela parece que ajudou com esse reforço aí dos testemunhos que chegaram até ela por meio de inbox, as histórias inbox que ela depois apresentou e levou até, parece que ao Ministério Público.
E inclusive com o João de Deus também não começou. A gente sabe que o caso de João de Deus, as denúncias começaram com o programa do Bial. Então ela entrou depois no combate a essas duas pessoas que hoje estão sofrendo as sanções, as devidas sanções relacionadas aos abusos que fizeram. Ela entrou depois e aí eu acho que o discurso começa a se desencontrar, porque o discurso dela se desencontra em alguns momentos. Ela faz uma palestra um pouco depois de quando ela teve a amnésia para o TED Talks, o TED Talks X, aquele que é realizado em algumas cidades, acho que era em São Paulo, e na palestra dela ela fala que perdeu a memória quando ela estava em um almoço, e aí isso destoa um pouco da reportagem do Fantástico, em que o marido diz que ela perdeu a memória, acordou sem memória, ela passou mal, foi dormir e acordou sem memória. Então há alguns desencontros, esse é o primeiro desencontro da fala dela. Outro desencontro é que ela começa a falar que ela já estava há muitos meses fugindo, sendo ameaçada e perseguida, estava na Europa fugindo já há muitos meses das perseguições, principalmente de algumas pessoas que estavam amando de João de Deus, porém o caso de João de Deus só irrompeu agora no final do ano. Então como é que é isso? Se o caso só irrompeu no final do ano porque ela já estava há vários meses fugindo e sendo perseguida e fugindo de cidade em cidade, eu não consigo entender. E já houve uma primeira situação na qual ela simplesmente desapareceu, deixou de responder a amigos, a várias pessoas, e nessa situação em que ela deixou de responder a várias pessoas, já cogitavam a possibilidade dela ter cometido suicídio, e isso parece que foi em dezembro, foi por pouco tempo. Ela ficou sem responder até mesmo a mensagens da própria família, do filho, das pessoas que eram mais próximas a ela, e todos ficaram muito preocupados novamente, e ela retorna até de forma agressiva. Eu vou passar aqui uns trechos do vídeo para que vocês vejam. Ela retorna de forma agressiva, inclusive agressiva até mesmo, me parece, com os próprios seguidores dela, falando que ela não havia morrido, que ela queria paz. São 6 da manhã, onde é que eu tô? Eu fui acordada pelo meu filho, desesperado, achando que eu tinha me suicidado. Vocês podem parar, por favor, de fazer merda? Eu já não aguento mais. Eu tô no meu limite, tá bom? E eu vou falar pra vocês, eu não vou tolerar jornalista urubu, tá bom? Se o meu ex-marido mandou mensagem para todos vocês falando que respeitassem o meu tempo, vocês respeitem a porra do meu tempo. Eu tô há 3 meses nisso, dia e noite. Eu fui atrás de vários de vocês para tentar espaço, para dar voz para essas mulheres. Eu levei muito não na cara, tá? Muita gente não acreditava, tá bem? Agora que saiu, agora que é global, todo mundo tá me infernizando aqui no meu WhatsApp. Tá todo mundo querendo o meu contato. Meu filho ligou desesperado. Desesperado. Meus amigos não param de ligar desesperados. Meus filhos não podem dormir. Vocês não têm respeito. Eu achei tudo isso um pouco narcisístico demais. Acho também que algumas expressões dela são de caráter um pouco mais autocentrado, no sentido de advogar para si como a grande protagonista das denúncias em relação a esses escândalos, a pegar alguns números e parece que exagerá-los. Ela exagera muitas situações, ela exagera a questão, por exemplo, de quando ela faz aquela denúncia que ela aparece com, assim, à noite, com o vento, e ela aparece com um gorro na cabeça, alguma coisa parecida com um adereço islâmico, e ela está dizendo que ela está fugindo pela Europa. Aquele vídeo, eu acho que é muito teatral, traz algo muito teatral, que assim, eu estou na Europa, eu estou fugindo, eu estou em algum país assim, árabe, islâmico, eu sou alguém que está protagonizando algo muito grande, eu sou uma grande heroína. Hoje é 3 de janeiro de 2019, eu sou Sabrina Bittencourt e faço parte da Força Tarefa Somos Muitas, e nós estamos trabalhando sem pausa e com pressa. E as alegações que ela faz nesse vídeo, que ela está com esse véu e que está no escuro, ela faz uma série de alegações de tráfico de bebês, e uma série de alegações que eu me lembro que na época não estava
sendo veiculado por nenhum veículo grande da imprensa, por nenhum tipo de veículo de imprensa mais consistente, e eu não divulguei e deixei claro para as pessoas que eu não iria divulgar porque talvez aquilo fosse ainda muito precipitado e que era somente uma fonte, não havia qualquer outro tipo de fonte, ela não estava fornecendo nenhum tipo de comprovação para o que ela estava afirmando, e que eu sentia que ela era, devido ao histórico dela, eu sentia que era uma pessoa que tinha um desejo grande por repercussão. E eu estarei junto de Marielle, é isso que ela diz na carta dela de despedida. Então, assim, ela se dá uma importância muito grande, isso eu sinto em várias manifestações. O filho, depois, que aparentemente é o filho que está respondendo nas redes sociais, respondendo sempre por mensagem aos jornalistas sobre o que aconteceu, dizendo que ela já vinha há meses preparando os filhos, preparando para a morte dela, e de que ela havia deixado 300 vídeos com instruções, mais de 300 vídeos. Isso é impressionante, concordam comigo? Alguém ter deixado mais de 300 vídeos com instruções sobre a própria morte, de quando for morrer. Eu achei isso bastante exagerado. Depois tem todo o problema de que o filho dela não quer dizer onde que a mãe faleceu. Primeiramente achavam que era Barcelona, depois passa a ser Líbano, e depois que é no Líbano não existe nenhuma notificação em termos da embaixada no Líbano. Isso é um procedimento automático. Um brasileiro morre, aquilo é notificado por meio de atestado de óbito ou qualquer coisa parecida, aquilo chega na embaixada, a embaixada emite uma nota oficial e aquilo vem a público. Então é tão simples, e o filho deixou claro em algumas reportagens que hospital, polícia ou governo nenhum iria atestar a morte da mãe, porque ninguém iria mais tocar o corpo da mãe sem consentimento. Eu achei isso muito exagerado, achei cênico demais, teatral demais, e assim, é o mínimo ter esse tipo de notificação, porque isso é automático, isso é normal. Então, para mim, por enquanto, a morte dela ainda é uma suposta morte, supostamente morreu. Isso é somente uma hipótese precisa ser testada, e o teste para minha hipótese é uma notificação oficial de uma embaixada que simplesmente refuta a hipótese que eu tenho agora de que ela não morreu. A minha hipótese é essa, ela não morreu, e quando retornar ela vai justificar que tentou elaborar a própria morte, simular a própria morte para fugir das ameaças que ela vinha sofrendo. E também assim um discurso muito persecutório, né? Não sei se vocês sentem isso. É um discurso bastante persecutório, de que estão perseguindo-a, de que ela representa um protagonismo em uma jornada beligerante, uma jornada, uma guerra muito séria entre o bem e o mal, e de que ela fugiu e ela ou simulou a própria morte porque era a única saída encontrada, a saída inclusive a mais espetacular, convenhamos. Então eu acho que é mais ou menos isso. A minha hipótese é de que não morreu, e de que ela é uma pessoa que sempre teve um desejo muito grande por repercussão, e parte da família está envolvida nisso. É somente uma hipótese, envolvida no sentido do desejo por repercussão, que sempre foi muito grande. Ou então, uma outra hipótese um pouco adjacente, a partir do momento em que ela começou a lidar com extremos, ela também estando no extremo, eu concebo que ela está num extremo, um extremo de exagero de sinais, exagero de emoções em relação às pautas que reivindica. Ela estando nesse extremo começou a se envolver muito com outros extremos, e o outro extremo do espectro político ideológico, o outro extremo começou a ameaçá-la, que são fanáticos de internet. E principalmente no outro extremo existem pessoas que estão muito mais dispostas à violência, é o que eu sinto. Na extrema direita existe uma disposição muito mais forte à violência, e nessa disposição à violência e ameaças ela passou a receber na internet mesmo ameaças das mais variadas, que é algo que muitos de nós que estamos de alguma forma questionando as pressuposições, os valores da extrema-direita, também recebemos. E eu acho que as ameaças mais significativas são ameaças que vêm por meio de e-mail, apontando informações específicas da vida das pessoas, como foram as ameaças recebidas, por exemplo, Jean Willis, as quais estão todas registradas e devidamente notificadas na Polícia Federal. Então é algo que não faz muito sentido ficar questionando muito, porque o que vinha ocorrendo com Jean Willis
tem uma consistência muito maior, inclusive pelos registros e pelo que existe em termos das transmissões, das notificações oficiais da Polícia Federal para os órgãos de imprensa. Então me parece que ela pode ter perdido um pouco o juízo de realidade por estar assim tão mergulhada em algo que é muito confuso e é muito repleto de emoções intensas e de exageros que são os extremos e as pessoas do outro lado do espectro ideológico. E isso pode ter feito com que ela de fato se sentisse muito persecutória, com muito medo, com muita angústia, ansiedade e começasse a adotar talvez comportamentos mais extremos. Porém, deixo claro aqui que me parece que sempre foi alguém com um desejo muito grande por repercussão e que esse ex-marido dela, espanhol, também é alguém muito desejoso e por repercussão também. É isso. Se eu estiver errado em minhas hipóteses, eu acho que é até melhor, porque são hipóteses que podem despertar muitos sentimentos. Afinal, era uma pessoa muito querida por muitas outras pessoas, por seus correligionários, por pessoas que partilhavam de alguns valores e ideologia semelhante. Bom, então é isso, gente. Espero ter feito vocês analisar um pouco o discurso, principalmente. Eu acho que esse vídeo serve um pouco como análise do discurso, com análise de alguns detalhes em relação ao como as pessoas se expressam e ao contexto, e o que isso pode lançar de hipóteses também para poder se observar uma determinada situação e um determinado transtorno e como ele deve ou não ser conduzido e qual é o papel da mídia e como a mídia pode ajudar ou atrapalhar na divulgação de como são os transtornos mentais, do que ocorre, e isso eu acho que é importante para que futuras reportagens possam se trilhar melhor e poder veicular de uma forma mais profissional os seus conteúdos sem prejudicar a vida das pessoas, porque talvez tenham inclusive prejudicado a vida de Sabrina Bittencourt. É isso então, obrigado, até a próxima.